Bom, ahn, hoje é aula 6. Hoje vamos falar sobre DFC, tá? Então, o cronograma da aula de hoje a gente vai falar sobre DFC, características e estrutura da DFC, a distinção entre EBITDA e EBITDA ajustado, que a gente vai ver o conceito também, ver no demonstrativo, né? Depois CAPEX e OPEX e indicadores de rentabilidade. No cronograma do plano de aula, tá que a gente iria ver esses indicadores de rentabilidade e o modelo do POM. Só que eu vi que, poxa, a aula de hoje vai ser um pouquinho densa, porque deve ser sempre um pouquinho mais chato de entender, um pouquinho mais difícil de entender. Aí eu pensei, poxa, não vou complicar ainda mais, né, para o pessoal entender. Então, eu optei por tirar o modelo do POM para a gente ver na próxima aula. Tá? Mas o modelo do POM nada mais é do que uma continuidade desses indicadores de rentabilidade. Bom, vamos começar então. Falar algumas características da DFC, né? DFC, como a gente já pode imaginar, é pelo regime de caixa, né? A gente tinha visto aula passada que o DRE é pelo regime de competência, tá? Agora aqui DFC é regime de caixa. De forma geral, meio resumida, né? A DFC busca fornecer informações relevantes sobre a movimentação de entradas e saídas de caixa da empresa num determinado período de tempo, que aí no exercício social da empresa, né, que é a cada ano. Então, é um demonstrativo que permite observar também os valores investidos em ativos permanentes ou ativos fixos, né, durante o período em análise, e os recursos captados ou pagos aos sócios e credores, né, ou seja, os recursos pagos aos acionistas, né, seria capital próprio, né, e credores, que seria capital de terceiros. A DFC ela se divide em 3 fluxos: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e de financiamentos. Tá? Desses 3 fluxos, geralmente o que causa mais confusão e é um pouquinho mais chato de entender, um pouquinho mais difícil, é o FCO. Por isso que eu coloquei a fórmula aqui, tá? Então, para calcular o FCO, a gente, considerando... vou dar um passo um pouquinho atrás, tá? Para a gente montar uma DFC, a gente pode usar 2 métodos, método direto ou indireto, tá? 99% das empresas de capital aberto utilizam o método indireto. Qual a diferença entre eles? O método direto, ele faz um detalhamento das receitas da empresa, parte da receita bruta da empresa, e faz um detalhamento de todas as receitas da empresa. Ou seja, tu analisa uma empresa, por exemplo, que ela faz receita, ela opera com 3 ou 4 diferentes produtos. Né? Então, ali, nesse método indireto, tu vai ver a receita especificamente de cada um desses 3 ou 4 produtos. Né? Então, tu olha nos detalhes as receitas da empresa. Tá? Mas, como eu falei, para as empresas de capital aberto, a grande maioria, para não dizer todas, né, 99% delas é o método indireto. Tá? O método indireto ele parte do lucro líquido da empresa. Tá? Então, a gente parte do lucro líquido, mais ajustes não caixa. Por quê? Porque, como a gente viu na aula passada, as empresas incorrem em despesas que não afetam caixa, que é o exemplo da depreciação e amortização. Tá? Um pouquinho mais, daqui a pouco mais eu já vou mostrar o CPC 03, que traz todos esses detalhes da DFC, e aí vai ficar mais claro essa questão dos ajustes não caixa. Tá? Então, como a gente viu na aula passada, tem contas que elas deduzem, elas são dedutoras do lucro da empresa, mas elas não saem do caixa. Tá? Então, por isso que a gente tem que devolver elas
o resultado da empresa, tem que devolver elas para o lucro da empresa, por isso que a gente soma. Tá? Então, por isso que é mais esses ajustes não caixa. A gente vai ver alguns exemplos de quais são as contas que se referem a essa classificação. Após a gente somar esses ajustes, por fim, a gente soma a variação da necessidade de capital de giro, NCG. Tá? O que é o NCG, a fórmula, né? Nada mais é do que ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Mas a fórmula para o FCO é essa. Sim, também aqui o aviso, né? Coloquei importante, lucro não é necessariamente fluxo de caixa. Como a gente vai ver no próximo slide, né? Todo mundo, como a gente vê no mercado falando, né? Poxa, o EBITDA dá muita importância, assim, para o EBITDA, né? Mas o EBITDA não é a geração de caixa, tá? Por isso que esse aviso, o lucro não é necessariamente fluxo de caixa. Na DRE, ali, na primeira conta que aparece na DRE, é receita líquida, tá? E aí que está o detalhe mais importante. Dentro dessa receita líquida, está considerando vendas à vista e vendas a prazo da empresa. Entendeu? Então, por isso que não é a geração de caixa, porque pode ser, dependendo da gestão da empresa, que as vendas a prazo sejam maiores do que as vendas à vista da empresa. Entendeu? Aí tu está vendo ali na DRE, poxa, a empresa está registrando um aumento dos lucros. Só que se tu for analisar ali no detalhe, tá vendo, a maior parte das vendas é a prazo. Então não está gerando caixa. Por isso que é um equívoco, é um erro a gente considerar EBITDA como geração de caixa. Geração de caixa é o FCO. Tá? Depois tem o próximo fluxo, fluxo de caixa de investimentos, que nada mais é do que os investimentos em capital fixo da empresa, que é imobilizado, intangível, que é o CAPEX, que está nos próximos slides. CAPEX e também outros investimentos que seriam, por exemplo, participação da empresa em outras empresas. Né? Então, seriam, a rigor, meio que esses dois tipos de conta, tá? Que compõem o FCI. Tá? CAPEX, que é imobilizado intangível, e também participação em outras empresas. Tá? E o fluxo de caixa de financiamentos nada mais é do que a entrada ou saída de recursos que financiam a atividade mesmo. Tá? Então, aí aqui pode entrar dívida de curto ou longo prazo, né? E pagamento de dividendos, por exemplo, ou integralização de capital. Pode ser esses tipos de origem de recursos da empresa. Tá? Bom, vou explicar essa última frase, que daí eu já explico essa tabela aqui, tá? Para ficar mais claro quando a gente for ver o demonstrativo da PetroRio. Né? Então, essa última frase que complementa esse aviso aqui de importante, tá? Então, uma empresa pode ser lucrativa, mas entrar em falência, por quê? Porque ela não gera caixa, que foi o que eu acabei de falar, né? Ela pode ser lucrativa, a gente pode estar observando um lucro consistente da empresa, um lucro crescente da empresa, só que, né, aquela coisa, se começa as vendas a prazo terem uma maior proporção, ela não vai estar de fato, a empresa não vai estar de fato gerando caixa, a geração de caixa fica só no futuro, né? E aí aí o que acontece logo em seguida, né? Essas vendas a prazo vão aumentando, ou seja, a geração de caixa no curto prazo vai caindo, e ao mesmo tempo que o NCG,
está aqui, que corresponde ao FCO, né, o NCG vai aumentando. Tá? Por quê? Porque o contas a receber, vamos tentar destrinchar, botar nos mínimos detalhes aqui para não ficar alguma dúvida, tá? Que é sempre, como eu falei, é sempre difícil de explicar. Essas vendas a prazo, elas entram no ativo circulante operacional que corresponde ao contas a receber. Tá? Por isso que um possível indicativo de que a empresa pode estar com algum problema é um aumento ao longo do tempo do NCG. Tá? Por conta disso, vai aumentando muito contas a receber, a empresa tem dificuldade de financiar suas atividades por meio do passivo circulante operacional. E então, ocorre o efeito tesoura, né? Então, em resumo, em pouco tempo ali a empresa fecha. Tá? Então, é mais por isso. O NCG pode nos dar alguma evidência, o NCG sozinho não é suficiente, mas ele pode nos dar alguma evidência de que a empresa pode estar com algum problema, se o NCG está crescendo. Tá? Se o NCG está decrescendo, está reduzindo ao longo do tempo, isso é um ponto positivo para a empresa. Tá? Bom, agora essa tabela aqui, essa tabela é muito útil para a gente entender a dinâmica de funcionamento dos lançamentos da DFC. Tá? Bom, os ativos da empresa. Qual é o efeito dos ativos da empresa sobre o caixa dessa mesma empresa? Bom, se o ativo aumenta, por exemplo, aumentou o imobilizado, tá? Então significa que a empresa investiu mais em instalações, em veículos, por exemplo, alguma coisa assim. Então, se aumentou, significa que a empresa gastou dinheiro, gastou recursos para essa aquisição, então logo é uma redução do caixa. Tá? E o oposto, a mesma coisa. Se o ativo reduz, por exemplo, imobilizado, de um ano para o outro, reduziu o imobilizado da empresa, ou seja, a empresa fez um desinvestimento, vendeu esse imóvel, esse veículo, então isso representa uma entrada de caixa. Tá? Então, para ficar fácil de memorizar, é só a gente lembrar qual o efeito do ativo sobre o caixa. É sinal oposto. Então, sempre que o ativo aumenta, caixa cai. Sempre que o ativo cai, caixa aumenta. Tá? É sempre sinal oposto. Quando a gente pega passivo e PL, patrimônio líquido, o efeito deles sobre o caixa é sempre na mesma direção. Tá? Então, se o passivo aumenta, caixa aumenta. Se o passivo e o PL, né, caem, o caixa cai. Tá? Que é a mesma ideia. Tá? Então, por exemplo, a gente pega fornecedores. Fornecedores é passivo circulante. Tá? De um ano para o outro, fornecedores aumentou. O que isso significa? Significa que a empresa conseguiu negociar com esses fornecedores e conseguiu adiar a compra de matéria-prima, por exemplo, adiar para mais para frente. Ela não precisou, para conseguir, para obter a matéria-prima, ela não precisou fazer um desembolso de caixa imediato. Não precisou, né, na hora de receber a matéria-prima. Então, ou seja, a gente disse que o fornecedor financiou as operações da empresa. Tá? Então, dado que a empresa conseguiu essa matéria-prima e não precisou pagar de imediato, então é como se fosse uma entrada de caixa. Tá? Ou seja, meio que, entre aspas, ela economizou o caixa. Tá? Meio que essa é a ideia. Então, é só para finalizar aqui, aí eu já passo para o CPC. Essa é a relação dos lançamentos da DFC. Tá? Sempre a gente tem em mente essa dinâmica de ativo e passivo. E outra coisa que é interessante lembrar que uma empresa ela pode se financiar de duas formas. Tá?
além do que a gente já está cansado de ouvir, a empresa pode se financiar por capital próprio ou capital de terceiros, tá? Mas também tem outras duas formas de financiamento da empresa, que pode ser financiamento operacional ou financiamento financeiro. Tá? Então, financiamento financeiro é isso, a empresa adquire um empréstimo num banco ou ela emite uma dívida no mercado de capitais, entendeu? Alguma coisa assim, tá? Agora, o financiamento operacional é o que eu acabei de falar com relação a fornecedores. Ela se financia operacionalmente como? Ela recebe a matéria-prima do fornecedor, só que ela não paga de imediato. Tá? Então, é também importante fazer essa distinção. Tá? Agora eu vou mostrar rapidinho o CPC. Também não vou entrar em muitos detalhes, porque o CPC é bastante técnico. Mas só para mostrar... Deixa eu ver que não abriu aqui. Então... Agora, tive que abrir de novo porque ele tinha travado e eu esqueci, tive que fechar. Agora vai abrir. Tá, agora foi. Não estava aberto, aí eu tive que fechar e abrir de novo. Tá, então, esse é o CPC 03, que fala especificamente sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Tá? Eu resolvi abrir ele aqui para mostrar para vocês quais são os tipos de conta que não tem efeito caixa. Tá? Porque, como eu falei há pouco, quando a gente começa a DFC pelo FCO, a gente tem que devolver, somar de volta essas contas que reduziram o lucro da empresa, mas não saíram do caixa. Tá? Por isso que é importante a gente ver aqui. Aqui, também interessante, o conceito de cada um dos fluxos conforme o CPC. Tá? Então, conforme o CPC, o conceito de atividades operacionais principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento, tampouco financiamento. Tá? Esse é o conceito oficial, digamos assim. O CPC tem 24 páginas, tá? Vou deixar caso vocês tenham curiosidade também de ler, tá? É bem interessante. A gente aprende todas as normas oficiais da DFC, tá? Bom, eu tinha deixado marcado aqui as partes mais importantes para a nossa aula, tá? Então, os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade, tá? Então, ou seja, de novo, no FCO entra só as receitas advindas do core, né? do business principal da empresa. Tá? Então, exemplos de fluxo de caixa que decorrem de atividades operacionais são recebimento de caixa pela venda de mercadorias ou prestação de serviços, royalties, honorários, pagamentos de caixa, fornecedores de mercadorias e serviços, tá? Então, é só um exemplo das contas aqui que são operacionais, a natureza delas é operacional. Aqui também achei importante destacar, né? Algumas transações com a venda de item imobilizado podem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro líquido. Porém, né, os fluxos de caixa relativos a tais transações são fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Tá? Então, como eu havia falado há pouco, né, o FCI, o imobilizado, a compra ou a venda de imobilizado vai entrar no FCI. Tá? Deixa eu só achar aqui. Bom, como eu havia falado, diferença entre os métodos, né, método direto e indireto. Aqui, achei.
De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de. Aqui que eu marquei em verde é o que seria o NCG que eu falei, da variação do NCG. Ou seja, quanto aos efeitos de variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar. Tá? Então, tudo que é circulante e operacional. Tá? Esse item B é aqui que descreve quais são as contas, quais são os exemplos de contas que não têm efeito caixa. Tá? Então, itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, amortização, provisões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável. Tá? Então, são esses os exemplos de contas que não têm efeito caixa. Isso aqui é útil para quando vocês forem analisar, quando vocês forem fazer a segunda parte do trabalho, vocês forem analisar, e aí vocês vão ver, como vou mostrar agora, deve ser também, que vai aparecer ali, vai começar a DFC ali pelo lucro líquido, aí vocês vão ver, sei lá, 3, 4 contas que não são de ativo e passivo. O que são as contas? São as contas que eu acabei de falar, tá? São contas que não têm efeito caixa. Tá? Então, está fazendo essa correção. Né? Vou voltar aqui para o PowerPoint. Bom, aqui é a estrutura para ficar um pouco mais visual. Né? Como a gente já sabe, né? O balanço patrimonial tem essa divisão, circulante e não circulante. Passivo a mesma coisa, circulante e não circulante, ou exigível a longo prazo. Né? Então, exemplos de contas operacionais, contas a receber, estoque. Tá? De forma geral, tudo tu pega o ativo circulante e desconta caixa e aplicações financeiras. Descontou isso, todo o resto é operacional. Tá? Bom, passivo é a mesma ideia. Tá? Vocês pegam o passivo circulante e descontam empréstimos bancários, tá? E dividendos a pagar. Depois de fazer esse desconto, todas as outras contas são operacionais. Tá? Dividendos a pagar não é toda hora que aparece, depende muito da empresa, tal, mas o que quase sempre aparece nas análises é empréstimos e financiamentos. Tá? Então, descontem isso e vocês vão ter o PCO. Tá? Aí, voltando um pouquinho no que eu tinha falado, que é o NCG, que corresponde ao FCO. Tá? NCG, como a gente já sabe, é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Tá? Bom, eu acho que eu já dei um pouco a resposta, já dei um pouco o spoiler, né? Mas vocês podem estar se perguntando o que é mais desejável, o que é melhor. Um NCG positivo ou negativo? Né? Eu falei há pouco que a empresa que está com o NCG crescendo, aumentando, é um sinal ruim, é um sinal preocupante. Então, eu meio que já dei o spoiler já, tá? Eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas eu já lembrei que eu já dei esse spoiler, tá? Então, o que é o desejável não é regra, tá? Então, ou seja, não é porque o NCG tem uma empresa que você pega e está subindo, não quer dizer que a empresa vai falir, tá? Ou seja, é o que eu sempre digo, um indicador, um coeficiente, sozinho, ele nunca vai dizer nada. Tá? Vocês peguem liquidez, rentabilidade, qualquer indicador sozinho não vai dizer nada. Vocês têm que pegar em todos os indicadores, juntar eles, fazer a conexão entre eles, e aí sim vocês podem ter alguma pista de para onde a empresa está indo. Tá? Mas, de forma geral, o que é desejável é que a empresa apresente um NCG caindo ao longo do tempo e, no limite, um NCG negativo. Tá? Pode acontecer um NCG negativo. Bom, aqui as contas que compõem cada um dos fluxos, né?
Bom, agora EBITDA e EBITDA ajustado. EBITDA vocês já conhecem, falei um pouco aula passada, tá? EBITDA, Earnings Before Taxes, Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, ou LAGIDA, né? Então, um indicador que informa o lucro de uma companhia antes de serem descontados juros, impostos, depreciação e amortização, tá? De forma resumida, é utilizado para estimar a potencial geração de caixa de uma empresa, tá? É sempre importante frisar aqui o potencial, tá? Uma forma do EBITDA: lucro líquido mais imposto de renda, mais despesas financeiras, menos receita financeira, mais depreciação e amortização. O que representa essa forma? Nada mais é do que vocês pegarem a DRE lá debaixo da última linha, que é o lucro, né? Peguem da última linha e vão subindo, tá? Essa é a melhor fórmula para a gente calcular o EBITDA. Por quê? Porque a apresentação da DRE, muitas vezes, ela pode variar de empresa para empresa. Ou seja, tem empresas que colocam o resultado financeiro, que é o saldo de despesas e receitas financeiras, né? Tem empresas que botam o resultado financeiro antes do lucro operacional. Aí realmente fica complicado, tá? Então, por isso que essa fórmula aí é a mais indicada, tá? Para a gente calcular o EBITDA. EBITDA ajustado nada mais é do que o EBITDA tradicional acrescido de alguns ajustes, tá? Então, o EBITDA ajustado ele existe porque muitas empresas precisam realizar ajustes no cálculo da sua receita operacional. Por quê? Porque por conta de especificidades de cada negócio e de cada período de tempo, ou seja, pode ocorrer essa sazonalidade, tá? Que podem modificar a receita de forma excepcional. Por isso, o índice pode apresentar números bem diferentes do EBITDA tradicional. Tá? Ou seja, o ajustado nada mais é do que o EBITDA tradicional quando tu devolve, digamos assim, corrige por gastos não recorrentes. Tá? Então, por exemplo, a empresa vendeu um imobilizado. Tem que retirar, reduzir da conta, subtrair da conta esse imobilizado. Por quê? Porque venda de imobilizado normalmente para a maioria das empresas não é recorrente, não faz parte da operação da empresa. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. A forma de cálculo do EBITDA ajustado varia de empresa para empresa. Tá? Obviamente não vai dar tempo de eu mostrar, mas a CVM emitiu uma resolução explicando como se calcula o EBITDA, que é a forma que eu mostrei, e mostrando isso, que é obrigatório para as empresas explicarem a forma que como que ela calculou o EBITDA ajustado. Então, é obrigatório, né? A CVM estabeleceu isso. Tá? Todas as empresas têm que mostrar como elas fazem o EBITDA ajustado. Bom, agora CAPEX e OPEX. Bom, CAPEX nada mais é do que Capital Expenditure, ou despesas de capital, né, que corresponde aos gastos de uma empresa na manutenção e aquisição de ativos. Que tipo de ativo? São ativos capazes de gerar benefícios futuros para mais de um exercício social. Tá? Isso é importante. Ou seja, são ativos fixos, tá? Ou permanentes da empresa. Então, estamos falando de ativos permanentes que sofrem redução de valor ou desgaste ao longo do tempo. Tá? Então, para a conta de imobilizado, que é fábricas, veículos e tudo mais, eles sofrem depreciação. E o intangível, eles sofrem amortização. Tá? Então, tem essa pequena distinção. Tá? O OPEX é Operational Expenditure, ou despesas operacionais, corresponde aos gastos de uma empresa para se manter em funcionamento, ou seja, os gastos recorrentes necessários para dar continuidade às atividades, desde a produção até a realização do lucro.
Tá? Então, exemplo de despesas operacionais da DRE. Tá? Bom, aqui eu calculei, nessa tabela esquerda, né, eu calculei esses indicadores para a PetroRio no último trimestre de 2023. Tá? Então, estão em milhares de reais. Tá? Então, a PetroRio fez aquisição de imobilizado da ordem de 1,7 bi, quase 1,8 bi, intangível 9,9 bi, tá? CAPEX 11,7 bi, depreciação e amortização, que aí é a soma, né? D e A é a soma dos dois, e o FCO, tá? Eu acho que não vai dar tempo de mostrar aqui, mas eu posso mostrar na próxima aula, essa questão do CAPEX, tá? O CAPEX, ele é disponibilizado na própria demonstração, tá? No próprio demonstrativo. Os gastos com CAPEX são diferentes de cada empresa e de cada setor. Por exemplo, empresas jovens tendem a ter uma maior necessidade por CAPEX, afinal a empresa precisa crescer, ganhar market share, para isso ela precisa investir em ativos que gerem retorno de longo prazo. Tá? Isso aí é o diferencial. E também depende do setor, né? Porque empresas industriais têm uma maior necessidade de CAPEX, necessidade natural, né? Própria do setor industrial. Então, essas empresas têm maior necessidade de CAPEX do que as empresas do varejo, por exemplo. Tá? Então, isso, como falei, né, é próprio próprio da natureza de cada setor. Aí aqui, finalzinho aqui, alguns indicadores. Tá? Então, CAPEX sobre depreciação e amortização. Então, mostra média relação, né, entre investimento e depreciação, e CAPEX FCO, média relação entre investimento imobilizado e o caixa. Bom, agora, para encerrar aqui, e aí eu já abro o DFC, da PetroRio. Tá? Então, os indicadores de rentabilidade, imagino que vocês já conheçam esse primeiro aqui, que é o ROI, né? ROI, que é muito famoso, que é o Return on Equity, né? O retorno sobre o capital próprio, retorno sobre patrimônio líquido, né? Então, esse indicador mede a rentabilidade do capital próprio de uma empresa, ou seja, qual o retorno para o acionista. Então, via de regra, quanto maior o indicador, melhor. Então, como se calcula? Só a gente pegar o lucro líquido sobre patrimônio líquido, em porcentagem. Tá? Todos esses três indicadores são em porcentagem. Return on asset, retorno sobre o ativo, retorno sobre os ativos. Né? Então, mede qual a rentabilidade dos bens e direitos da empresa, ou seja, podemos ver com uma proxy da produtividade dos ativos. Quanto maior, melhor. Então, fórmula lucro líquido sobre ativo total. E o terceiro, que também é muito importante, mas eu diria que não é muito falado, não é muito comum a gente ver os investidores falando, que é o ROIC, né? Return on Invested Capital. Né? Esse indicador mede a rentabilidade do capital investido, ou seja, mede a eficiência da empresa em rentabilizar o capital alocado nas atividades operacionais. Também, quanto maior, melhor. E a fórmula é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil, mas é o NOPAT, ou o que seria o NOPAT? Né? O Net Operating Profit After Taxes. Então, seria o lucro operacional após impostos. Tá? Então, seria o EBIT vezes 1 menos imposto de renda. Poxa, eu não sei qual a alíquota. Tá, só você pegar o EBIT e subtrair do quanto a empresa pagou de imposto de renda, que aí vocês vão ver na DRE. Né? Vocês peguem DRE e façam isso aí, tá? Peguem DRE, EBIT menos o imposto que ela pagou lá no final.
aí no OPEX dividido pelo capital investido. O que é o capital investido? O capital investido que é até autoexplicativo, né? É o PL da empresa mais o capital de terceiros, que é dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo. Tá? No caso aqui é passivo financeiro. Tá? Passivo financeiro. Dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo, e aí desconta o caixa no final. Tá? Agora deixa eu só compartilhar aqui o demonstrativo da empresa. Deixa eu só puxar a cortina aqui. Aí tá. Tá. Bom, esse é o demonstrativo da PetroRio último trimestre de 23. Balanço patrimonial da RL já tinha mostrado lá passada, tá? Agora vamos... Acho que eu tenho que digitar aqui. Vamos ver a DFC. Aqui. Bom, deve ser em milhares de reais, tá? Então, que no caso, por exemplo, 6,1 bi, tá? Por exemplo, a gente sempre vai olhar para o consolidado, tá? Aqui é ano contra ano. Então, como a gente já sabe, DFC começa pelo FCO, tá? Então, fluxo de atividades operacionais, resultado do exercício, que é o lucro que está na DRE, né? Então, aqui 23, tá? O lucro foi de 6,1 bi. Aí, como a gente sabe, a gente tem que devolver tudo que é não caixa, tá? Depreciação, amortização, aqui receita financeira e despesa financeira teria que ver a nota explicativa, tá? Porque em teoria não era para estar aqui, tá? Porque é algo que sai do caixa. Então, vocês veem que às vezes tem esse tipo de coisa que é um pouquinho contraditório. Aí vocês têm que ver a nota explicativa para entender bem o porquê disso, tá? Aí depois remuneração com base em plano de ações, resultado de equivalência patrimonial, essa conta a gente viu que estava no CPC, né? Que isso aqui nada mais é do que o resultado que a empresa tem na participação de outras empresas, tá? Mais ou menos isso. Provisão para contingências, alteração de provisão, ganho na alienação de ativos mantidos para venda, tá? Então todas essas contas aqui são contas sem efeito caixa. Tá? A exceção dessas que eu falei. Fez esses ajustes, ou seja, devolveu para o lucro, né? Então 6,1 bi, somou e subtraiu o que tinha que fazer aqui, fez os ajustes, né? Aí temos aqui, seria o lucro corrigido, né? 9,7 bi. Aí agora sim a gente vai para a variação da necessidade de capital de giro, o NCG. Tá? Então, a gente começa pelos ativos. Tá? O que está entre parênteses é uma redução. Vamos lembrar agora que a gente tinha visto naquela tabela, né? É sinal oposto. Tá? Então, por exemplo, se o ativo aqui, contas a receber, está aqui como negativo, significa que aumentou. Tá? E o que não está em parênteses é o que houve redução. Tá? Então, contas a receber, aqui está, como falei, tudo que é operacional da empresa. Tá? Passivo é a mesma coisa, só que o sinal inverte. Então, o que está em parênteses é uma redução de caixa e o que está sem parênteses é um aumento do caixa. Tá? Fornecedores, por exemplo, teve uma redução
redução de caixa, portanto, redução de fornecedores nesse período. Tá? As outras contas aqui, caixa líquido ou aplicado nas atividades operacionais. Tá? Fez esses ajustes aqui, né? Lembrando que o NCG é ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Tá? Faz o ajuste aqui, aí reduziu para 7,7 bi. Aí aqui a gente começa o FCI, tá? Fluxo de caixa das atividades de investimento. Está entre parênteses aplicação, está fora resgate. Aqui não teve nenhuma movimentação. Ativo não circulante mantido para venda. Foi positivo. Então, portanto, foi uma redução desse ativo. Tá? Esse ativo reduziu. Tá? Então, como vocês veem, a dinâmica da DFC é essa. Tá? Essas contas aqui são importantes. Deixa eu mudar só a cor aqui. Essas contas aqui são importantes porque, como a gente viu, é o CAPEX da empresa. Tá? Falando especificamente da PetroRio, é algo muito importante mesmo, porque diz respeito por exemplo, aos navios da empresa, navios que carregam petróleo, né? E os poços de petróleo da empresa. Tá? Os poços de petróleo da empresa entram aqui como intangível. Tá? Então, ativos de longo prazo, ativos fixos da empresa, para essa empresa, esses aqui são muito importantes. Tá? Agora, fechou aqui, caixa líquido do FCI. Tá? Aqui ficou negativo. Aqui negativo significa que foi uma saída de caixa de 4,2 bi, significa que a empresa comprou um imobilizado no valor de 4,2 bi. Tá? Essa é a ideia. Aí fechou aqui o FCI, o resultado foi 13,2 bi negativo. Agora vamos para o FCF. A mesma ideia, a captação de empréstimos foi positivo 1,7 bi. Significa que a empresa captou, né, empréstimos. Pagamento de empréstimos, ao mesmo tempo que ela captou empréstimos, ela também pagou empréstimos. Tá? Então, ela fez a amortização de dívida no valor de 1,3 bi. E assim vai. Tá? Dividendos, como eu falei, né? Aqui também entra deixa eu selecionar aqui. Aqui também entra os dividendos. Tá? Então, dividendos distribuídos pela empresa 60 milhões. Tá? 60 milhões e 600. Então, foi distribuído pela empresa. Aí, de novo, aqui, quanto foi o FCF, o fluxo de caixa de financiamentos. Aí faz algum ajuste de conversão, tá? E aí aqui eu aumento ou redução do caixa no período, tá? Então aqui foi a variação. Aqui é o caixa no início do período, tá? No início do período era 9,6 bi, no final do período era 2,3 bi. A diferença entre eles foi a variação, que foi de 7,2 bi. A variação corresponde à soma de todos esses fluxos. Tá? A variação é FCO mais FCI mais FCF. Tá? É essa a ideia. Deixa eu ver aqui. Tá, isso que eu falei. Deixa eu ver aqui que eu ia mostrar. Deixa eu ver se consigo mostrar o EBITDA. Deixa eu ver, não sei se vai ser aqui. Eu tô achando que é o formato de referência que vai mostrar. Não.
eu vou mostrar agora, acho que vai dar tempo, o formulário de referência para mostrar a questão do EBITDA, tá? Bom, esse formulário 2024 não está coincidente com o demonstrativo que eu mostrei para vocês, tá? Mas esse é o formulário que eu já tinha feito as separações, tá? Então é mais fácil de achar. É aqui a questão do EBITDA e o EBITDA ajustado, é aqui eventos subsequentes às demonstrações financeiras. Eu já vou colocar aqui que ele já aparece. Bom, aqui a empresa colocou um gráfico do EBITDA ajustado. Eu ver se eu queria achar aqui a metodologia que ela usou para calcular esse EBITDA. Se eu acho. Aqui. Aqui a seção ela coloca o EBITDA ajustado e a margem. Tá? Então, aqui ela coloca o conceito, né, EBITDA ou LAGIDA, conforme a resolução 156, tá? Essa é a resolução que eu tinha falado para vocês. É a resolução que a CVM determina, né, que a empresa, caso ela opte por divulgar o EBITDA, e o EBITDA ajustado, ela é obrigada a mostrar a metodologia que ela utilizou. Tá? Bom, aqui o CPC também fala um pouco. Bom, aqui ela fala um pouquinho. Aqui ela fala um pouquinho, tá? Então, o que é feito no EBITDA ajustado é retornar as despesas de aluguel, que pelo IFR 16 deixou de compor o custo da companhia, alterando o EBITDA de forma artificial. Tá? Se vocês procurarem, no caso da empresa de vocês, em mais detalhes, vocês acham exatamente em mais detalhes como a empresa calculou o EBITDA ajustado. Tá? Aqui eu não consegui achar agora no olho, ia demorar um pouquinho para achar, mas é isso aqui, vocês já encontram pronto. Tá? Aqui, o EBITDA, o valor do EBITDA e do EBITDA ajustado para o ano de 23, 22 e 21. Então, nesse caso, vocês não precisam fazer nenhum cálculo, tá? Só irem aqui no formulário de referência da empresa de vocês e digitem, vocês já acham. Tá? Bom, aqui ela coloca um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, reconciliação do EBITDA e margem de EBITDA, depreciação, amortização, resultado financeiro, imposto de renda, tá? Isso aqui é curioso, tá? De novo, como eu falei, colocar aqui o... Ah, não, tá aqui é o EBITDA normal, tá? Achei que era o EBITDA ajustado. Tá, não, aqui como eu falei, é normal, tá? Queria me referir ao EBITDA ajustado, onde é que tá? Aqui, tá aqui. Agora sim, aqui, EBITDA ajustado. Tá? Então, reconciliação do EBITDA ajustado da margem EBITDA ajustado. Tá? Então, parte do EBITDA, que a empresa já tinha calculado aqui, tá? Aqui. Aí aqui mostra como é feito o cálculo do EBITDA ajustado. Tá? Então, mais ou menos outras despesas operacionais líquidas,
despesa de depreciação da FPSO, efeito de adoção de IFRS, tá? Então faz essas correções, aí a empresa chega aqui no EBITDA ajustado, tá? Então é isso. Então aqui é o EBITDA comum, tradicional, fez essas considerações aqui, colocou essas contas aqui, tá? E aí colocou o EBITDA ajustado. Lembrando, como eu falei, essas 3 contas seriam contas não recorrentes da empresa, tá? Que não é, entre aspas, não seria parte do business mesmo da empresa, tá? Então aqui o EBITDA ajustado seria como posso dizer, seria o que a gente iria esperar ver todos os anos, sabe? Então, por isso que fez essa redução. O EBITDA ajustado foi um pouco menor do que o EBITDA tradicional por conta disso, tá? Descontou essas contas que são não recorrentes, que elas estavam, entre aspas, inflando o EBITDA tradicional. Então, esse é o EBITDA ajustado que foi menor, tá? Bom, aqui dívida líquida, tá? Coloque em mais detalhes. E no mais, acho que era isso. Já achei aqui a tabela, por sorte. Dei uma sorte aqui. Então, já mostrei aqui EBITDA ajustado. Então, creio que era isso. Aí na próxima aula, não sei se ficou alguma dúvida. A aula de hoje foi um pouquinho mais difícil, mais densa, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar. Para a aula de hoje era isso. Próxima aula, a gente vai ver análise de múltiplos, tá? Que é indicadores de liquidez, endividamento, alguns indicadores de valuation, tal, e análise vertical e horizontal. E também no início da aula, para começar a aula, eu vou falar sobre o modelo Dupont, que não deu tempo de mostrar hoje, tá? Então, aula que vem a gente vai tratar sobre esse tema. A próxima aula vai ser a última aula teórica, tá? Que aí aula que vem a gente termina todo o conteúdo. Daqui 2 semanas vai ser a nossa aula prática, que eu vou fazer os cálculos. Vai ser aula só prática, tá? Fazer a análise vamos ver se vai dar tempo também, né? Fazer toda a análise da PetroRio. Alguma coisa já vou deixar pronta, tá? Já vou a estrutura das contas e a separação das contas já vou deixar pronta. Então, daqui 2 semanas a gente vai ter essa aula prática, tá? Fazer análise da empresa. E então, daqui 3 semanas seria a apresentação da segunda parte do nosso curso. Eu vou mandar lá no grupo para a gente ver a questão dos horários. O Vitor tinha sugerido, o Arthur também, que a aula prática fosse presencial. Tá? Então aí a gente vai ver lá no grupo, quem sabe fazer uma enquete e tal, ver como fica melhor, quem pode, quem não pode. Mas a apresentação, a última apresentação vai ser presencial mesmo, tá? E a mesma mecânica dessa primeira apresentação. Quem não puder estar presencial, a gente marca um dia para fazer uma apresentação pelo Meet também. Então é isso, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar, posso abrir de novo aqui o material. Caso não tenha nenhuma dúvida, por hoje é isso e até semana que vem.